Indo agora então para o segundo vídeo sobre noção elementar do direito dentro da obra do professor Miguel Reale, Lições Preliminares do Direito, vejamos o que ele diz. É a razão pela qual um grande jurista contemporâneo, Santi Romano, e aí contemporâneo leia-se que o nosso autor Miguel Reale está escrevendo aí em meados do século XX e está fazendo alusão a esse grande jurista e pensador italiano Santi Romano, que entre outras grandes bandeiras defendeu a bandeira do multiculturalismo e também a bandeira de que não havia um único ordenamento jurídico, mas diversos ordenamentos jurídicos. É aquilo que se costuma chamar de concepção plurissistemática do direito, mas isso é uma outra conversa que eu estou aqui antecipando só por conta de ser essa uma ideia muito defendida por esse autor italiano. Mas disse ele, cansado de ver o direito concebido como regra ou comando, concebeu-o antes como realização de convivência ordenada, ou seja, ele quer enfatizar que ele, Miguel Reale, assim como Santi Romano, entende o direito muito mais como uma convivência ordenada, querendo enfatizar que o principal objetivo do direito é proporcionar a convivência social. De experiência jurídica, em verdade, só podemos falar onde e quando se formam relações entre os homens, por isso denominadas elas de relações intersubjetivas que envolverem sempre dois ou mais sujeitos, ou seja, aqui ele enfatiza, por via de consequência, se ele está dizendo que a finalidade do direito é a convivência social, é de que ele, direito, está sempre dentro aqui do campo das chamadas relações intersubjetivas e não das relações ditas subjetivas. Mas vamos ver que mais adiante esse vai ser um critério utilizado para distinguir as normas jurídicas das normas morais, porque as normas morais estabelecem uma relação do indivíduo para com ele mesmo, daí chamarmos isso de relação subjetiva, a relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo, e essa relação é normatizada através de uma regra moral. E do outro lado, as normas jurídicas estabelecem um tipo de regulamentação em torno das relações travadas entre dois ou mais sujeitos, daí porque falarmos que o direito regula como regra relações intersubjetivas. Esse não é um critério sustentado por Miguel Reale para distinguir as normas jurídicas das normas morais, nem tampouco essa distinção normas jurídicas e normas morais encontra consenso entre os filósofos do direito. Muitos são os filósofos que têm opinião absolutamente diferente dessa que eu acabei de apresentar para distinguir normas jurídicas de normas morais. Mas, uma vez entendido que o direito volta-se a proporcionar a convivência social e que ele está nesse campo dedicado às relações intersubjetivas, qual é a conclusão a que chega o autor? Aquela que consta no direito romano, no digesto, ubi societas ibi jus, ou seja, em outras palavras, onde houver direito, haverá sociedade, e a recíproca também é verdadeira. Onde houver sociedade, haverá direito. Dito de outra maneira, onde houver sociedade, haverá direito, significa que todo direito é o produto de uma determinada sociedade, então é óbvio que, mudando a sociedade, muda o direito que é produzido por aquela sociedade. Então, cada sociedade tem o seu próprio e específico e típico direito. E de outro lado, né, por outro lado, ele também está dizendo que, ao falar que onde houver direito haverá sociedade, que essas regras jurídicas são o conjunto de exigências e condições básicas para que possa surgir ou possam surgir aí relações sociais. Então é como se a gente estivesse mal comparando o surgimento de um novo ser vivo, um novo ser humano, a existência, por exemplo, de uma constituição de um novo código de DNA a partir da fusão entre espermatozoide e óvulo, né? Nessa minha analogia, metáfora que eu estou aqui construindo para ser didático, a gente pode dizer que as regras jurídicas, e por excelência, em última análise, a própria Constituição, seria o DNA daquela sociedade que está em formação, tendo em vista que toda e qualquer sociedade exige necessariamente que exista esse conjunto de regras jurídicas. E prossegue ele dizendo, o direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social, né? Não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Com isso ele deixa claro que ele está abraçando uma perspectiva justpositivista de direito, não justnaturalista. Mais adiante eu falarei sobre isso com mais profundidade. Uma das características da realidade jurídica é, como se vê, a sua socialidade,
a sua qualidade de ser social, admitido que as formas mais rudimentares e toscas da vida social já implicam um esboço de ordem jurídica, é necessário, desde logo, observar que durante milênios o homem viveu ou cumpriu, o direito sem se propor o problema de seu significado lógico ou moral, ou seja, sem se perguntar o porquê ele deveria obedecer aquele direito. Né? Um homem só passa a se fazer essa pergunta no chamado início da Era Moderna, leia-se a partir do chamado início do século XVI, ali com o renascimento cultural, com as primeiras navegações, entre outras, por exemplo, chamar aqui o descobrimento do Brasil, 1500 em diante. Bem, é somente num estágio bem maduro da civilização que as regras jurídicas adquirem estrutura e valor próprios, independentemente das normas religiosas ou costumeiras, e por via de consequência, é só então que a humanidade passa a considerar o direito como algo merecedor de estudos autônomos. Ou seja, mais uma vez ele enfatiza que é só com o início da Era Moderna, mais uma vez eu enfatizo que é com o início do século XVI, 1500 para frente, para ser mais didático, é que nós vamos começar a distinguir gradativamente, separar cada vez mais, especializar, áreas do conhecimento que antes não eram separadas umas das outras, é dizer, o direito, a moral, a religião, os costumes, a política, a economia, tudo isso, em períodos anteriores da história, como na Idade Média, como na Era Antiga, eram concebidos como uma única coisa, em geral como uma regra religiosa, ou seja, a religião abraçava dentro de si todo esse conteúdo, E então a gente podia dizer que regras jurídicas em períodos anteriores eram associadas a regras religiosas, eram ditas pelos papas, eram estabelecidas por autoridades religiosas e assim sucessivamente. Mas a partir desse início de Era Moderna, o direito começa a se separar no sentido de se especializar, E quando ele se especializa, torna-se, portanto, exigível que agora se tenha um conjunto de conhecimentos mais aprofundados acerca do direito. Ou seja, a especialização do conhecimento, se por um lado decreta a autonomia daquela área de conhecimento de outras áreas, por outro lado ela passa a exigir que aquela área de conhecimento cada vez mais se torne cada vez mais complexa, ou seja, mais conhecimento seja produzido dentro daquela específica área de conhecimento. O que, por sua vez, vai exigir de nós o quê? Uma espécie de especialização da especialização. Então, o direito vai se especializando em civil, penal, administrativo, tributário, eleitoral, mais recentemente, direito dos animais, direito ambiental, direito do consumidor, direito das águas, e assim sucessivamente falando. Então, essa tendência à especialização é uma tendência que não se arrefeceu, que não freou, pelo contrário, está mais forte do que nunca, e ela começou no início da Era Moderna. Tá? Bem, e que cobra de nós esse preço, qual seja a de que agora eu preciso cada vez mais me preocupar com a fundamentação do direito, porque se ele agora é algo autônomo que se separa da moral, da religião, dos costumes, eu preciso agora justificar porque as pessoas precisam obedecer às regras sociais. E a explicação originalmente colocada aqui por Miguel Reale é que, em última análise, é porque nós precisamos das regras jurídicas para viabilizar a convivência social. Tá? Bem, dito isso, então vamos dar sequência aí na abordagem feita pelo nosso autor sobre a noção elementar de direito. Ele coloca essa tomada de consciência do direito, assinala um momento crucial e decisivo na história da espécie humana, podendo-se dizer que a conscientização do direito é a semente da ciência do direito, ou seja, quanto mais o direito se torna autônomo, mais se tem consciência de que o direito tem uma independência com relação às outras áreas do conhecimento, mais o direito vai se afirmando como ciência, como ciência do direito. Então, o conhecimento dito científico cobra essa especialização, ou seja, e essa especialização, por sua vez, cobra que haja um conjunto de pessoas conhecidas como expert naquele assunto, no nosso seara seriam juristas, e, por sua vez, essas regras que formam essa área específica do conhecimento são cada vez mais prolixas, profundas, complexas, cada vez mais estabelecendo laços ou inter-relações antes não existentes, E, por via de consequência, exigindo cada vez mais que se justifique, que se fundamente, que se legitime, porque se deve obedecer essas regras. Não é necessário enfatizar a alta significação dessa conversão de um fato,
em um fato teórico. Ou seja, ele diz que é tão importante, que é tão elementar, tão fundamental isso, que não precisa nem enfatizar como é importante essa conversão, que ele chama aqui de conversão de fato em fato teórico, isto é, o elevado ao plano da consciência dos respectivos problemas. Em outras palavras, a conversão de um fato que se dá na realidade social em um fato que merece uma reflexão teórica por parte de juristas sobre aquele assunto, ou seja, um fato que passa a ter um peso, uma relevância teórica aqui, no caso especificamente na nossa seara jurídica. Não é demais salientar essa correlação essencial entre direito, né, entre o direito visto como um fato social, ou seja, visto como uma prática, como um padrão de comportamento que é encontrado dentro da sociedade. Então, fato social aí entendido como um padrão de comportamento que se encontra dentro de uma determinada sociedade, e o direito como ciência, ou seja, direito como ciência é a reflexão científica que se faz em torno das regras, em torno desses padrões de comportamento, em torno de como se decide os conflitos que acontecem dentro da sociedade. Há aí, mais uma vez, uma circularidade, uma interdependência recíproca entre o direito como fato social e o direito como ciência, né? A tal ponto que ainda hoje a mesma palavra serve para designar as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, tanto para designar o que é realidade jurídica, por exemplo, quando eu digo que alguém cometeu um crime, ou seja, eu estou apontando que um dado fato que aconteceu na sociedade tem uma relevância jurídica, já o chamo como crime, isso já é uma qualificação jurídica de um fato da realidade social. E do outro lado, respectiva ordem de conhecimentos, ou seja, quando eu digo que o direito é uma ordem de conhecimentos, eu estou dizendo que o direito é uma ciência, que é um conhecimento científico específico, que é caracterizado, marcado por esse conjunto de conhecimentos específicos que, portanto, a ele associados uma série de teorias, né? Bem, em razão, diz ele, Giambattista Vico, que é esse importante filósofo italiano, né? E que ele chama a atenção aí, pensador italiano do início do século XVIII, que elaborou, entre outras obras, uma grande obra em torno do campo da retórica, por que não dizer, um livro chamado Ciência Nova, vale super a pena que os senhores adquirem e estudem esse livro, né? Fica aí a dica. Quando nos ensina que verum acti, verum converturtur, ou seja, traduzindo do latim para o português, o verdadeiro e o fato se convertem, ou seja, o verdadeiro e o fato seriam uma só coisa, onde um implica no outro. É difícil, com efeito, separar a experiência jurídica das estruturas lógicas, isto é, das estruturas normativas nas quais e mediante as quais ela se processa. Ou seja, ao dizer essa última frase, ele está querendo dizer, mais uma vez, olha, não dá para separar completamente fato de norma. Não dá para separar completamente a realidade social daquilo que está previsto nas normas jurídicas. Não é possível, portanto, estabelecer esse hiato, esse abismo entre uma coisa e outra. Por quê? Porque aí ele já começa a costurar, alinhavar, né, pouco a pouco, a ideia que mais adiante ele vai defender de que o direito é esse diálogo alinhavado entre fato, valor e norma. Fato, a realidade social tal como ela é, norma, que seria em última análise a dita pelo legislador, mas também aquela que é professada pelos tribunais, a interpretação produzida pelos tribunais, e valor, que são aqueles valores compartilhados pela sociedade e que vão, por sua vez, influenciar tanto o modo como nós compreendemos os fatos, como o modo como nós interpretamos as normas. Há, portanto, aí uma trinca, né, uma triologia necessária para a melhor compreensão do direito, pelo menos do modo como o nosso autor, Miguel Reale, compreende o assunto. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, aí ele já passa para o próximo tópico, que é multiplicidade e unidade do direito. Isso fica para o nosso próximo vídeo, que já tratará do segundo tópico desse primeiro capítulo do livro Lições Preliminares do Direito. Eu volto já já. Aquele abraço.